Marco, que bom que você falou assim do pecado de deixar alguns nomes de fora, mas isso mostra também essa diversidade toda que você fala, né? É impossível a gente conseguir Uhum, nomear todas as galerias, todos os artistas uhum. bons que estão aí produzindo, porque é uma quantidade imensa. Sem dúvida. O Télio, seu ex-orientando e que a É, gente seleciona na queridíssimo. banca, mandou uma pergunta aqui. Excelente. Eu vou Excelente deixar aluno. ela um pouquinho para baixo, que eu acho que casa Aham, mais com outro momento da entrevista. E antes, aham. peço licença aí para o Télio para perguntar para você como que é o ofício de curador. O que que Sim, cabe no curador, o que que não cabe na função ali. sim. Primeiramente, eu sempre gosto de enfatizar uma questão, né? A curadoria, para mim, ela é um ofício que é um desdobramento do meu ofício primordial, que é a docência, né? É na docência em que eu me confirmo mesmo profissionalmente, né? É a coisa que eu mais amo fazer. E ser professor, obviamente, eu sempre identifiquei isso com a responsabilidade de aprender o máximo possível para que eu tivesse condições de estar com outras pessoas e não apenas diante delas, né? É, trocando e podendo apontar caminhos, ou seja, eu retiro um prazer muito grande disso. E a curadoria, para mim, ela surge como um desdobramento do meu ofício como professor e da pesquisa, né? Que para mim também está atrelada à docência. Então, eu não me vejo como o curador, né? Eu tive o privilégio de assinar curadorias importantes. Eu tenho uma dívida que eu gosto sempre de enfatizar, porque eu acho importante, por uma questão ética, você agradecer, né, as pessoas que foram importantes para você num determinado momento. Então, eu comecei o meu exercício, o meu ofício de curador na Galeria da Carla Osório, na época era o ECO, em 2007, 2008. Então, foi ali que eu comecei a compreender a complexidade imensa, né, do ofício curatorial e, obviamente, que com o passar dos anos a gente amadurece muito, né? Então, eu tive a ousadia em 2017 de propor um curso para a Galeria Ponto do Bruno Bernardes, um mini curso, um curso livre de curadoria. Depois eu fiz uma versão mais, digamos, compacta desse curso na Hill House, do Carlos Alberto, que é um espaço também incrível de mobiliário, de design em Brasília, mas que também já realizou uma série de exposições. E eu tive também a alegria, em 2019, no segundo semestre, de ministrar uma disciplina de tópicos especiais em História, Teoria e Crítica de Arte aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e a coordenação me pediu para desenvolver um programa específico que não constava, né, da matriz curricular, e eu ofereci um curso de curadoria. Então, a sua pergunta para mim, ela é interessante porque ela me fez repensar sobre exatamente como eu iria abordar o ofício do curador, né? Eu acho que um curador, historicamente, tem uma série de desdobramentos, né, e tal. Curar, que é uma palavra de origem latina, significa literalmente preservar, cuidar, tomar conta, né? Os curadores na contemporaneidade, eles acabaram adquirindo uma dimensão meio sobrenatural, né? Pelo menos aos olhos de muitas pessoas. Eles tendem a ter uma importância que eu acho que recentemente tem sido mitigada até mesmo por uma espécie de rebeldia, né, dos artistas que começaram a ver
o seu espaço um pouco dominado pelos curadores, né? Quando eu dei esses cursos, né, eu tentei justamente pensar na curadoria a partir de uma noção de cooperação, né, de troca, de colaboração, ou seja, a curadoria, a exposição resultante dessa troca, desse escambo com um artista, né, ele é literalmente um resultado que é desdobrado e desenvolvido organicamente, né, de uma negociação, né, com os artistas, e eu, particularmente, cada vez mais me ponho num lugar, digamos assim, ancilar, né? Ou seja, um lugar, de uma certa forma, acessório. Eu sou a escuta do artista, né? Inclusive, eu faço questão de um dos itens do programa, dos cursos, ser justamente a escuta dos artistas de seus processos e suas poéticas. Eu acho que o artista, ele ali ocupa um lugar central. Eu sou um intérprete, né? Eu tenho de ser um facilitador, né? Eu sempre submeto, principalmente nas minhas 3 últimas curadorias, né, que inclusive você publicou no post, na peça de divulgação da nossa conversa, que foram a Pele, Pedra, Pó, da Giovanna Capra Maia, no início de 2019. Depois, em abril de 2019, eu tive o privilégio também de acompanhar uma residência de uma artista eslovaca para a Galeria Carlo Osório, que é a Lúcia Talova, que resultou numa exposição chamada Longe de Tudo, em inglês Away from Everything. E no início de 2020, eu tive o grande privilégio, a grande honra de iniciar o ano da The Curators com uma exposição do João Angelini intitulada Cenas de Ódio, Morte e Progresso, né? Essas 3 exposições, para mim, são exposições já de um curador, um Marco Antônio mais maduro, né? Em que também, obviamente, eu estava trabalhando com artistas vivos, com os quais eu tinha uma possibilidade de troca constante, né? Então, no caso da Giovanna, nós trabalhamos junto com o Matheus Lucena também, que à época era o único gestor da Pilastra. Agora ele divide a gestão com a Gisele Lima, que é uma curadora jovem muito interessante também. Eu tenho acompanhado com muito interesse o trabalho da Gisele, porque eu acho que ela realmente procura repensar, né, o que é uma exposição, o que é uma obra de arte. É um trabalho muito estimulante do ponto de vista intelectual mesmo, enfim. Mas, naquele momento, nós tínhamos uma produção de muitos anos da Giovanna e tivemos também a grande fortuna de poder contar com todo o espaço da galeria. Então, ali foi basicamente uma negociação do que seria exposto, de que maneira seria exposto, porque a exposição digamos assim, é um evento que se dá espacialmente, né? E um curador jamais pode esquecer disso, né? Ou seja, o que acontece numa exposição é o resultado de como essas obras vão estar ocupando o espaço da galeria e que tipo de relação, digamos, sintagmática, né? Ou seja, que tipo de relação de sentido a presença, a copresença dessas obras, a reunião dessas obras
vai gerar, né? Então, nós ali tivemos a oportunidade mesmo de pensar numa lógica muito instalativa para a exposição da Giovanna, né? Uma lógica que eu percebo tem muito a ver com a maneira como ela relê a natureza morta, por exemplo, né? Então, uma série de soluções, né, de iluminação, mesmo de disposição de algumas pinturas processuais dela, que a gente não usou chassi, né? A gente usou a própria parede como se você tivesse, na verdade, diante de uma espécie de curtume, né? Então, foram decisões que realmente foram muito estimulantes, né? Porque a obra ela ganhou um sentido realmente ali, naquele lugar, sabe? Aliás, falando sobre natureza morta, né? Porque eu acho muito importante quando a gente trabalha com arte contemporânea, né? Uma questão que eu acho fundamental para o curador é realmente a erudição. Eu ainda sou desses que acredito que um curador tem que ler muito história da arte, tem que sacar de teoria, tem que saber o que é a crítica de arte, até porque a curadoria, no meu entender, ela lida com uma espécie de encruzilhada entre os campos da teoria, da crítica e da história, né? Ela é um posicionamento crítico, ela também é um posicionamento diante da história, e ela é um posicionamento teórico, né? E eu acho muito estimulante artistas, como o caso da Giovanna, que repensam, né, o que é a natureza morta, e eu tive o privilégio de assinar o prefácio do seu livro, né, que é um livro sobre natureza morta, que eu espero seja lançado em breve, né, porque eu acho que ele é um pequeno compêndio, né, sobre justamente a noção de natureza morta, que historicamente as pessoas associam exclusivamente ao século XVII, né? E a pintura holandesa, né? O século de ouro da pintura holandesa, que é o equivalente do barroco na então República da Holanda, né? Do século XVII, mas que tem uma história para trás, né? E uma história que sobrevive, né? Fantasmal até os nossos dias. E o seu texto ele é muito precioso nesse sentido, né? No fato de compreender a natureza morta como uma espécie de motivo, né? Que se desdobra disfarçado, né? Mascarado, né? Com diferentes potencialidades ao longo da história. Portanto, ele não tem nem um nascimento preciso e nem uma morte precisa, né? E eu acho que essa noção de história é particularmente muito importante para mim. E eu queria agradecer de público, né, o convite para ter assinado o prefácio do seu livro, que eu espero que saia em breve, né, porque com esse vírus aí tá tudo meio atrasado, mas é um belo livro que eu recomendo a todos vocês também e fico muito feliz de ter podido assinar. Nossa,